É, Boa noite a todos e todas que nos assistem aqui nessas leituras e conversas sobre poesia, né, dentro da programação virtual da Biblioteca Mário de Andrade. É um prazer fazer a mediação dessa conversa entre André Capilé, Maria Maciel e a Nina Rizzi. E uma sorte, né, de poder juntar gente que está espalhada aí pelo Brasil, que muitas vezes nos eventos presenciais nós não podemos fazer. Então vamos aproveitar bem essa oportunidade de ouvi-los falar sobre poesia e, e sobre livros pelos quais são apaixonados, que essa era bem a nossa proposta, muito simples, né? Imagine que você está levando alguém para dentro de uma biblioteca, né? No caso a Biblioteca Mário de Andrade, de que todos nós estamos com saudade, e essa pessoa peça para falar, me apresenta um livro, né? Um livro de poesia que você leu, um livro que você gosta muito, né? Porque eu quero ler. E eu convidei esses três grandes leitores de poesia, né? Todo poeta é um grande leitor de poesia, né? Tem que ser, para falar aqui conosco sobre os livros que eles escolheram, que em seguida nós vamos nos debruçar sobre eles. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. E eu queria começar com um poema, antes da gente entrar na conversa. Começo eu. Cena 5. A linguagem expolia o Museu de História Natural. Nem tudo que ressoa é som, a palavra ainda menos. Se a diamba espuma à noite, não é que o morto viajará. O pássaro limpa os dentes do hipopótamo. Nem por isso vão juntos à reza. A grande árvore freme, mas não é com a chuva que se deita. A linguagem se joga no oceano, para desespero da memória que se quer museu de tudo. Cena 6. A primeira loja de carnes, termo usual para quem perder o domínio de sua violência, imitava o inferno em curvas. 300 nascidos para morrer, acenando em azul e branco ao país das demências. 300 entre os 6 e 13 anos, apartados do jogo. Uns meninos, outros meninas, em fila sob 33 graus. No inferno azul, o branco, 300 vezes lesado, se esgueira do assédio de sua fila. Cada um respira no ouvido, 300 zeros a 33 graus crepitam na grama. Extinto o negócio, não se bastam. Em flor, em farpa, oxidam. Maristé? Vocabulário. Gosto das palavras infecto e nauseabundo. Palavras que silabam em rude contraponto à avaria do mundo. De umas palavras quentes, casa, cama, mesa, que encampam pretéritos e futuros presentes em sua reta clareza. Certas partes do corpo que bem que sonorizam, pubis, ímen, vagina, palavras que balizam a encoberta. E gosto de orgasmo, palavra atravessada como um espinho agudo, e rascante lateja um momento de pasmo. Também gosto de infarte, palavra lancinante, que quando se apresenta, nem se diz e parte a vida no instante. Bom, Nina? Cada orgasmo teu é menos uma bomba no mundo. Tu corpo, tu carne, antiguerra. Menos uma bala de fuzil quando suspira fundo. Menos um insulto diplomático quando tua boca está concentrada em outros assuntos. Cada orgasmo teu, menos um helicóptero, um torpedo submarino a menos. Toda vez que viaja por debaixo dos mares de lençóis as tuas mãos. Muito bom. Eu vou até quebrar o protocolo aqui para dizer que esse poeta que a Nina está apresentando, que nós não vamos falar ainda o nome, eu
na nossa preparação aqui, eu fiquei viciado em coisas dele, depois de ler o livro que eu tinha recebido, fiquei ele procurando vídeos, assim, é uma figura incrível, né? E a figura mais nova, né, dos poetas escolhidos, e isso para mim é muito importante, né? Porque aponta para uma potência da poesia dos mais jovens aí para lidar com tudo que nos cerca, né? Vamos lá, voltando ao protocolo. O André Capilé nasceu em Barra Mansa e faz questão de dizer que é fluminense, não carioca, como nós já começamos aqui. Graduado em filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora e, por conta disso, quase mineiro, né? E mestre e doutor em literatura, né? Estudos literários pela PUC do Rio. É autor de diversos livros de poesia, entre eles Rapace, Balaio, Muimbo, Rebute e Chabu, né? Também tradutor, né? E professor. A Maria Esther Maciel nasceu em Patos de Minas e vive em Belo Horizonte, mineira de raiz, né? Além de escritora, é professora de literatura da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E crítica literária. Publicou diversos livros, né? Entre eles o livro de Zenóbia, A Memória das Coisas, o livro dos Nomes, A Vida ao Redor, Literatura e Animalidade, e Longe Aqui, que acaba de sair, que é uma poesia incompleta da Maristé, que acabou de sair, então vou fazer a propaganda aqui. A Nina Riese é poeta, tradutora, pesquisadora, professora e editora. A Nina nasceu em São Paulo, em Campinas, né, Nina? Isso. Mas sou cearense desde que nasci. E é cearense. Olha, ninguém... Só a Maristé que é do lugar. E a Nina está em Fortaleza, mora em Fortaleza, e cearense desde que nasceu agora, né? Ela promove o Escreva como uma Mulher, que é um laboratório de escrita criativa com mulheres, e é autora de Tambores para Nzinga, A Duração do Deserto, Geografia dos Ossos, Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo e Sereia no Copo d'Água, que é o livro mais recente, que está por aqui, lançado pela Jabuticaba de São Paulo, né? Integra a coletiva Pretaral, Sarau das Pretas, e é uma das articuladoras do Sarau do B1, isso, de Fortaleza também. É uma das editoras da revista Escamandro, né, junto com Capilé, aliás, né, a revista de poesia, tradução e crítica online, um dos meus lugares prediletos da internet. E tem um blog, inaarrise.blogspot.com, para acompanhar o trabalho dela. Então, seguindo a nossa proposta de escolher os livros escolhidos pelos nossos convidados, né? O Capilé escolheu um livro Homeless, do Edmilson de Almeida Pereira. A Maria Esté vai falar do livro Inventário, né? Que é a reunião da obra da Laís Corrêa de Araújo. E a Nina Riese do Sarau 2, do Thales Azigon, com fotografias do Léo Silva. Aí, o livro. Coisa incrível. E na entrevista dele perguntam, por que Sarau com L? Eu vi uma entrevista dele na internet, por que Sarau com L? Ele falou, porque esse livro, os livros não falam que seguem o acordo ortográfico, esse livro não segue nenhum acordo. Vamos lá. Você começa, André. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Isso aqui vai ficar hospedado no YouTube, então a qualquer momento as pessoas podem assistir, né? Antes de qualquer coisa, agradecer imenso o convite e poder estar em contato muito próximo no possível da Nina e da Maria Esther e do Tarso. Pessoas assim, outro dia eu comentei, são pessoas que a maior parte de vocês sempre foi papel na minha vida e, pelo menos em alguma medida, quando vocês vão virando gente, deixando de ser papel, é muito, muito grande, assim. Passei uma parte considerável da minha vida adulta lendo vocês, sabe? Então, é demais poder estar junto. E quando o Tarso me fez o convite, eu fiquei pensando, obviamente, passam inúmeros livros na cabeça, há uma série de livros que marcam o percurso e a formação e a deformação também, tal, por conta de onde eu passei uma parte considerável da minha vida, onde eu fiquei adulto, onde me torno poeta e tal. Eu fiquei pensando nos autores do lugar
obviamente, por ter convivido muito com Murilo Mendes foi o primeiro ataque que me veio e tal. Eu falei, cara, não, assim, não. Vou ler, eu escolhi ler o Homeless, de Edmilson de Almeida Pereira. Deve estar tudo ao contrário aí, né? Não, sai bem. Tá bom. Eu escolhi ler o Homeless, que é um livro de 2010. E pô, eu conheço o que o Edmilson faz há 20 anos, né? Ele fez 35 anos de carreira agora e tem 20 anos que convivo com a poesia do Edmilson. Desde que eu fui para Juiz de Fora, na verdade 22 anos, desde que eu fui para Juiz de Fora, né, quando eu chego lá eu queria saber o que as pessoas faziam, porque vindo do interior do Rio e tal, embora eu tivesse uma circulação de poesia de um determinado temperamento, uma vez em outra cidade eu queria saber o que as pessoas do lugar faziam e tal, e eu tive um assombro com Edmilson. Isso foi um pouco antes de sair a primeira coleção de poemas dele mais robusta, que vem em 4 volumes e tal, e venho convivendo com ele desde lá. Não só como livro, como depois vou conhecê-lo dentro da universidade. Embora eu tenha feito um curso que não é letras, via o Edmilson circulando nos corredores, né? E a figura do Edmilson é muito peculiar, porque o Edmilson é muito reservado e tal, é figura de uma elegância de outro lugar, assim. Eu sou desbocado, sujo, né? Então é sempre uma coisa, assim, tinha uma sombra, assim, com a figura do Edmilson. E quando aparece o Homeless, e então eu conheci a obra toda do Edmilson já, né, até então, né? Em 2010 eu já tinha lido Edmilson para cima e para baixo, e estava justamente indo para o Rio fazer mestrado na época. E vou com Homeless. E assim, em 2010 teve uma série de lançamentos importantes, entre eles, por exemplo, o Monodrama, do Carlito Azevedo. E muito me espantava que o Homeless não tivesse tido uma circulação razoável. Porque o Edmilson, embora desconhecido de um sem número de pessoas, hoje bastante menos, mas em 2010 quase ninguém sabia do Edmilson, pelo menos dentro de uma circulação de mainstream, assim. Tá? O Edmilson sempre teve uma recepção relativamente segura dentro da academia. Todo mundo que lida com gado vai passar pelo Edmilson antropólogo, por exemplo. Todo mundo que lida com canto poema vai passar pelo Edmilson, né, como pensamento. Quem lida com pensamento afrodiaspórico. O Edmilson é uma referência acadêmica e a sua obra também, em muitos aspectos. E o Edmilson sempre teve uma certa recepção. Né? A Maria José Sommerlath, por exemplo, que faz uma leitura enorme da obra do Edmilson e tal, e uma série de pessoas. E o Homeless, ele causa ruído, inclusive, na própria recepção dele, mais comum. É um livro muito pouco lido. E, para mim, ele é um marco decisivo naquilo que o Edmilson veio a se transformar e o que ficou aparente para a maioria de nós pós-flip e pós-publicação pela 34, porque o Edmilson sempre publicou pela Masa ou edições independentes de tiragens muito baixas. Né? E o Homeless sempre me chamou a atenção por conta do circuito de referência com que ele lida, que são muito diferentes das referências peculiares do pensamento de poesia de matriz negra no Brasil. Porque mesmo o percurso teórico do Homeless é muito outro. Né? Quando ele vai pensar dentro do pensamento afrodiaspórico, ele não vai partir de África, ele vai partir de um pensamento que é afro-caribenho, por exemplo, que a gente frequenta muito pouco. Muito pouco. Né? São outros circuitos. E quando a gente conhece a obra de Edmilson, ele tem As Coisas Arcas, que é o 4º volume da coleção de poemas, o último poema chama Caderno de Retorno. E ele está, obviamente, fazendo referência ao Césaire. Ele está fazendo referência ao Césaire e tal, Retorno ao País Natal, essa coisa toda. E o Homeless começa ali, para mim. O Homeless começa no último poema do volume 4 da obra reunida dele, que é 2002. Dali, o livro seguinte é O Signo Cimarrão, que é um livro que ele vai escrever todo em castelhano. E ele vai escrever já num percurso subindo plata, pensando a cimarronagem, subindo plata e pensando negro dentro das Américas, fora do Brasil. E o Homeless vai, aportar com o pensamento afro-caribenho
e vai explodir um outro circuito de linguagem, é um outro circuito que ele vai dar. Ele vai tomar como referências, por exemplo, não só o Césaire, como Senghor, como Glissant, e também, por exemplo, o Kamal Braithwaite, que é uma figura muito importante. Quando a gente pega o livro e a gente vê alguns poemas explodindo e vê um tratamento de mancha gráfica diferente, nós, brasileiros, obviamente, a gente vai pensar concretismo, Irmãos Campos, Pinhatari, quando, a bem da verdade, ele está conversando com Braithwaite, não é com essa galera. Sabe? Então, tem uma outra circulação. Ele faz um outro movimento com relação não só ao pensamento afrodiaspórico, mas da compreensão do próprio negro no Brasil e nas Américas. Né? É um outro jogo. Sabe? Ele vai romper com alguns signos que são signos do imediato para criar uma outra ficção e uma remitologização da própria ideia de África, da própria ideia de África no Brasil, de África nas Américas, e começa a fazer isso girar. E o problema o livro vira um monumento. E um monumento quase intransponível, porque a gente não tem contato muito próximo com esse circuito de pensamento. Porque grande parte do nosso pensamento, não só sobre diáspora, mas sobre a compreensão teórica do negro no Brasil, ela é estadunidense, ela é norte-americana. A gente, um pezinho um pouco mais para baixo ali, no Caribe, a gente já vai siderar grande parte dessa circulação de pensamento. E é um livro de poemas muito longos, um livro de poemas relativamente, assim, são complexos, mas o que o Edmilson não é complexo? Não é por isso. Mas é outro mar. Quando a gente pega, por exemplo, o Cemitério Marinho, eu li 2 trechos do Cemitério Marinho, a cena 5 e a cena 6, embora vá fazer referência, obviamente, a Castro Alves, Navio Negreiro, e, obviamente, vá fazer referência ao Valéry, do Cemitério Marinho, o poema não acontece no mar, ele acontece todo na terra. Ele vai aterrar o mar. Ele vai aterrar o mar, o mercado de carne e tal. Então, são várias siderações. Que você tem a figura do Edmilson pesquisador, ele vai roubar dos próprios ensaios coisas para enxertar no livro. Tem um ensaio que ele faz sobre o Basquiat que está quase inteiro no Homeless. Picotado em modo diverso, mas ele está quase inteiro no Homeless. Então, é um livro problema. É um livro problema para a recepção no Brasil. É um livro problema para a recepção do pensamento negro no Brasil, sabe? Porque ele não vai tratar de questões imediatas, é uma outra dinâmica. Alguns dos signos ele vai roubar, ele vai tirar de cena e colocar outros, sabe? É um curto-circuito mesmo, para todo mundo, assim. Aí não, você tem essas 3 grandes figuras, uns com maior simpatia, outros com menos simpatia, mas são 3 grandes figuras, são contemporâneos imediatos dele, Ronald Augusto, Ricardo Aleixo e ele. É um tríptico, cada um com suas características, e o Edmilson é o ponto fora da curva deles todos, assim, a meu ver. E tá bom de falar, né? Muito bom, muito bom. E depois a gente volta para o livro um pouco mais. Vamos para as outras apresentações. Maristé. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria e uma honra participar dessa conversa ao lado de pessoas que comigo compartilham a paixão pela poesia. E para falar de livros, né, para falar de autores que compõem a nossa história de afetos, de admiração. E a minha escolha, né, foi o livro Inventário, de Laís Corrêa de Araújo, um livro publicado em 2004 e que reúne 7 livros da autora publicados entre 1951 e 2002. A Laís Corrêa de Araújo é mineira, nasceu em 1927 e faleceu em 2006, exatamente 2 anos depois da publicação desse livro. E 2 anos antes da publicação de Inventário, né, eu cheguei a preparar uma pequena antologia, né, da obra da Laís,
dentro do projeto Encontro com Escritores Mineiros, da UFMG, né? E nesse livrinho estão depoimentos sobre ela, cronologia, bibliografia e uma pequena amostra, né, do seu trabalho poético. E Laís frequenta a minha vida, vamos dizer assim, né, desde os anos 80. Quando eu lancei o meu primeiro livro de poemas, eu tinha 21 anos, a Laís foi uma, né, das vozes críticas, poéticas que que deram retorno a essa publicação, né? E, na época, a Laís tinha uma coluna no jornal Suplemento Literário, né? E publicava muito. Eu sempre tive uma grande admiração, né, pela argúcia crítica dela e, é claro, né, uma grande admiração pelos poemas que ela publicava. Então, desde essa época, né, a minha relação com a figura da poeta e com a sua obra, né, se estabeleceu de uma maneira irreversível. E Laís, né, foi uma das poucas mulheres, né, que participaram da vanguarda poética dos anos 50 e 60 no Brasil, né, tendo sido a única a participar, né, em agosto de 1963, em Belo Horizonte, né, da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. E uma semana que reuniu integrantes do movimento paulista, né, da poesia concreta, e alguns nomes da revista mineira, chamada Tendência, uma revista de vanguarda, né, da qual fazia parte também Afonso Ávila, né, marido da Laís, e também fundador do movimento de vanguarda em Minas Gerais. E até é interessante que, na época, né, desse encontro em Belo Horizonte, quando a Laís apareceu lá no meio, todos aqueles autores, alguém da plateia perguntou: o que a Laís está fazendo aqui? Né? Exatamente porque era a única mulher naquele ambiente, né, para discussão das vanguardas no Brasil, no mundo e em Minas Gerais. E ela, desde então, né, foi uma das vozes mais incisivas da poesia mineira e dialogou com autores, né, de vários cantos do mundo, foi tradutora, escreveu livros infantis, ensaios e manteve uma atuação muito importante, né, nos jornais mineiros da época. E daí, assim, eu ter ficado tão feliz, né, quando eu soube desse livro, né, que sairia finalmente a reunião da obra completa dessa poeta magnífica. E aqui, então, nós encontramos tudo, né, que ela deixou publicado. Porque depois dessa publicação, outros poemas vieram à tona. Essa semana mesmo, né, eu soube de um manuscrito muito interessante da Laís, que ela sempre foi muito ousada, né, nos temas, na abordagem,
e sempre com uma ironia muito fina, uma ironia muito desconcertante, né? E então ela, mesmo depois desse livro, continuou, né, a participar do cenário da poesia mineira. Uma pena que não seja uma poeta tão difundida, né, nos meios literários brasileiros. Então, quando o Tasso me convidou para participar, né, dessa conversa e falou, né, de um livro que eu amasse, que eu pudesse trazer à tona, imediatamente me veio o Inventário de Laís Corrêa de Araújo. É claro que são muitos os livros que eu amo, né? São muitos os livros que me atravessam o tempo todo, todos os dias, né? Todos os anos, todas as horas. Mas eu fiz questão de falar dela, né? E eu acho muito interessante que esse livro tenha recebido esse título, Inventário. Inventário foi usado como título de um dos poemas da Laís no livro Canto Chão, né, de 1967. E nesse livro ela mescla, né, os sentidos jurídicos, né, de alguns termos, incluindo o próprio termo inventário, com outros termos líricos, né, irônicos, e com isso ela traz, né, algo assim, de uma criatividade muito instigante. Então, quando eu vi o nome inventário, assim, eu achei ótimo, porque eu fiquei pensando, inventário, né, guarda muitas possibilidades além, né, das suas acepções de ordem jurídica, né, porque ela tem uma afinidade mesmo com as palavras invento e invenção. Então, ela sugere, né, por vias oblíquas, isso nós não encontramos nos dicionários, né, mas ela sugere, por vias oblíquas, uma noção mesmo de um conjunto de invenções, um inventário como um conjunto de invenções, de inventos, né? E que tem tudo a ver com uma coleção de poemas, né? É interessante que nesse livro, Canto Chão, de 1967, numa das estrofes, né, do poema Inventário, ela diz: todo bem de raiz, não deixo outras lavras, eis o que é herança, palavras. Né? Então, aí, a Laís mistura, né, os bens, vários tipos de bens aí dentro, né, desse poema e na sua obra como um todo, né? Porque além de bens de raiz, bens livres, bens de reserva, bens comuns, ela inclui os bens incomuns, os bens vagos, né? Os bens divisos, os bens indivisos, os fungíveis, os infungíveis, né? Os bens imóveis, os bens moventes, né? Os bens públicos, os bens particulares, os bens múltiplos e os bens singulares. Isso tudo, né, atravessa o seu legado. Ela deixou essa herança aí para nós, né? E cada poeta absorve essa herança à sua maneira. E é muito interessante como muitos
poetas contemporâneos, sobretudo as mulheres, né, jovens, que escrevem em Minas e em outras partes do Brasil, tem a ver com a poesia que a Laís deixou, né, com esse legado, com essa herança dela. Um certo que Laís conseguiu articular articular o rigor das palavras, né, a inventividade oriunda das vanguardas, né, do seu apreço pelas rupturas, pela ideia de invenção, mas e articular isso também com um lirismo, né? Ela tem sonetos, ela tem poemas subjetivos, não é? Amorosos, eróticos, mas tem também poemas voltados para o prosaico, para o cotidiano, para as coisas banais, né? Por exemplo, ela tem um poema interessantíssimo sobre cerveja, em que ela fala do ato de tomar uma cerveja, né? Ou seja, ao se voltar, né, para essas coisas comuns, né, da vida diária, ela extrai disso algo da ordem do incomum, porque atravessado pela ideia de invenção, né? E que tudo isso passando pelo crivo de uma consciência muito irônica, muito desafiante, né? Ela sempre desafiou as convenções, sejam essas de qualquer ordem, né? E, bom, o último livro, né, que a Laís publicou e que ela nem publicou, ele entrou aqui como inédito, né, que é o Geriátrico, chama-se Geriátrico, que a Laís começou com um caderno de poesia, que é esse, tem inclusive sonetos primorosamente construídos, né? E encerra, né, com o Geriátrico, que é um livro que desconstrói a própria ideia de velhice, né? Que lida de uma maneira muito sarcástica, né, com a própria condição geriátrica que ela vivenciava nesse momento, né? Então, ela é aguda, ela é incisiva, né? Continua com o mesmo viés crítico, né? Que vem desde os primeiros poemas, porque mesmo os sonetos do caderno de poesia já apresentam, né, alguns pontos de visada irônica, né? Alguns pontos que desconstroem, né, o próprio lirismo de que esses poemas são construídos. Então, ela o tempo todo transitou, né, entre a lírica e a antilírica e acrescentou outros elementos a isso. Um dos seus livros posteriores, né, assim, que é o Clips, por exemplo, nós encontramos, que está bem, esse livro, nós encontramos pequenos insights poéticos, às vezes até parecem aforismos, né? Mas de uma precisão laminar,
né? De uma precisão laminar e sempre colocando em desordem as certezas. Realmente é fascinante a Laís, eu aprendi muito com ela, incorporei muito do que ela deixou, né, no meu próprio trabalho poético, e, enfim, é isso, né? Eu sou uma Não, ótimo. apaixonada Depois nós pela vamos, poesia de nós- Laís. depois a gente volta a falar disso, da influência sobre a sua obra também. Eu fiquei com, tanto na fala do Capilé quanto na sua, assim, várias questões, mas vou segurar, estou anotando aqui, porque é muito interessante pensar nisso. Mas vamos ouvir a Nina Uhum. apresentar e aí a gente volta. Olá, gente. Olá, pessoal. Quero também agradecer muito, imensamente, à Biblioteca Mário de Andrade e ao convite do Tarso. Muito também especial para mim estar aqui hoje com vocês todos, que são pessoas também que, como disse o Capilé, são papéis na minha vida e agora se fazem carne e voz aqui comigo. Uau, muito, muito especial também, muito mesmo. Eu leio seus poemas, eu já até pude te dizer isso, Tarso, nos saraus que eu faço. A obra da Maria Esther Maciel é tão importante na minha vida porque eu estudo sobre animalidade, assim, é fundamental para mim a sua obra. Que coisa! Fundamental, fundamental. Quando o Tarso disse para mim, as pessoas que estariam aqui hoje, que ele disse que o Capilé estaria, que o Capilé é meu irmão, gente. O Capilé é meu irmão, uma das pessoas com quem eu mais converso, além de ser um poeta, além de ser o poeta que ele é, né? A gente devia fazer uma rodada só da gente. Vamos fazer. No outro dia, fica a ideia, fica a dica. Então, muito, muito obrigada mesmo e super agradecimento à Biblioteca Mário de Andrade, sendo a biblioteca que é nesse período aí tão instável e incerto para todo mundo, né? Bom, o Thales Azigon, ele é um poeta aqui de Fortaleza, um poeta vivo, contemporâneo. Ele nasceu e vive ainda hoje na periferia de Fortaleza, e isso é muito importante dizer, porque a sua obra ela fala sobre a periferia, né? É uma obra que versa sobre a condição de pessoas periféricas. O Thales Azigon, ele é um poeta, ele é produtor cultural, é editor, é mediador de leitura, é curador de eventos literários, é contador de histórias. Ele é uma pessoa que movimenta a sua quebrada. Ele é assim, uma pessoa que vale a pena a gente mesmo conhecer essa figura, porque ele faz a diferença onde ele vive. Ele é um dos fundadores da editora Substância, que é uma editora aqui de Fortaleza, uma editora independente, que editou aí ao longo dos últimos 5 anos mais de 35 livros de toda a ordem. Traduziram Electra, livros infantis, poesia, fundamentalmente poesia, né? E em 2018 ele fez a coisa mais importante da vida dele, que foi a Biblioteca Comunitária Livro Livre Curió. Essa biblioteca fica no bairro do Curió, que é onde ele vive, né? Que é um bairro na periferia de Fortaleza. E essa biblioteca comunitária, ela é visitada fundamentalmente por crianças. Ele não fez isso sozinho, né? Ele fez isso com a família dele, a mãe dele, Dona Ritinha. Dona Ritinha, 1000 beijos para a senhora, ela é uma pessoa incrível. A Dona Ritinha, ela é super fã de Dona Conceição Evaristo. Dona Conceição Evaristo, quando esteve aqui em Fortaleza no ano passado para a Bienal Internacional do Livro, foi até a biblioteca comunitária Livro Livre. Dona Ritinha, que é manicure, fez as unhas de Dona Conceição Evaristo. Eu fico até emocionada. Fizeram almoço juntos, foi assim um momento, imagina para Dona Ritinha, que lindo, né? Muito emocionante mesmo. E essa biblioteca, assim, ela muda, né? A vida dentro de uma comunidade é algo realmente que muda, né?
E ela, além de ser uma biblioteca, ela faz diversas ações culturais, né? Eles levam as crianças para exposições, eles levam as crianças para o cinema, eles fazem ações dentro da biblioteca, além de ações de leitura, além de mediações de leitura. Então, assim, é uma biblioteca realmente que movimenta a comunidade. Nesse momento que a gente vive agora, inclusive, eles estão fazendo transformando a biblioteca, que é uma biblioteca física, para não deixar a biblioteca morrer, né, nesse momento, morrer assim, não deixar a biblioteca em suspenso, estão fazendo um catálogo virtual da biblioteca, então eu vou aproveitar, né, e fazer aqui a campanha também, se você é um escritor, editora, tradutora, enfim, e tem um livro aí em PDF, envia lá a biblioteca Livro Livre Curió, né? Porque eles estão fazendo um catálogo virtual, né? Para que os livros alcancem, né? Cada vez mais pessoas. Enfim, a biblioteca acho que é algo, assim, é o divisor de águas aí na vida do Tales. Oi, Gaia! Porque não basta, né, gente, ser poeta na vida. Assim, para o Tales, pelo menos, não basta, né? Ele tem que ser muito mais. Mas a poesia dele carrega tudo isso, né? Ele, dentro da sua poesia, ele leva a biblioteca dentro da poesia, ele leva a contação de história, a mediação de leitura, os eventos literários, tudo que ele faz. Ele publicou, antes desse livro, né, que é o que a gente vai falar, o Sarau 2, ele publicou 3 Golpes d'Água, em 2014, Mar Original, em 2015, ambos pela Substância, que é essa editora que ele fez com mais 2 amigos. E aí, em 2017, ele fez o Sarau 1, que é um livro que tem, a edição é igual a essa, só que ele tem a capa vermelha. E esse daqui saiu no ano passado, em 2019. Esse livro é muito curioso a maneira como ele foi publicado, porque ele foi publicado de forma independente, né, através de financiamento coletivo, e a venda é que é muito curiosa, porque você paga por esse livro quanto você puder. Então, porque assim, ele dizia, né, o Tales, como uma pessoa que mora na periferia e conhece, né, a realidade das pessoas, muitas vezes ele sabe que as pessoas não têm dinheiro para comprar um livro que custa R$30, R$38. Então, ele não podia fazer, né, o livro dele a esse preço. Então, a partir do financiamento coletivo, tendo o livro já pronto, né, ele poderia vender o livro, né, a qualquer valor, enfim. Então, ele chega nos lugares e aí você paga quanto você puder. Então, por exemplo, numa quebrada, alguém tem só R$5, é R$5 que a pessoa vai pagar por esse livro. Por outro lado, se ele vai num evento, né, por exemplo, na Bienal do Livro, eu, por exemplo, fiquei na banquinha dele. Na Bienal do Livro, teve quem pagasse R$25 por esse livro, né, que seria, digamos, um preço justo, né, tendo em conta todo o valor de papel, essa questão toda editorial. Por conta dessa questão do pague quanto puder, né, digamos assim, ele conseguiu praticamente virar um best-seller na cidade de Fortaleza. Esse livro, gente, todo mundo praticamente na cidade, assim, todo mundo que gosta de ler poesia, né, todo mundo nas quebradas, todo mundo que vai para os saraus, leu esse livro. Esse livro é mais lido do que Dante, do que Shakespeare, do que Tárcio de Mello, do que Nina Risse, do que Maria Esther Maciel, do que André Capilé, porque é acessível a qualquer pessoa. Inclusive, tem gente que paga R$2, tem gente que paga R$1, porque é o dinheiro que a pessoa tem. Então, isso é uma grande sacada. Gente, a primeira coisa que eu pensei quando ele chegou com esse negócio foi: por que eu não pensei nisso antes? Porque, e várias vezes, assim, eu mesma, sabe, chegava num sarau e, assim, ficava,
é um negócio assim que você fica, poxa, eu tenho vergonha de vender, sabe, assim, meu livro, porque eu sei que a galera não pode pagar. É uma questão, assim, um pouco complicada. No início, na primeira página desse livro, ele meio que se apresenta, assim, já diz a que veio, né, que ele fala. Isso que o Tarso falou no início, né? Esse livro não foi revisado e não obedece nenhum acordo. Não posso fugir do meu tempo, por isso sou o poeta do esgoto, o poeta da contradição, o poeta do débito, das transferências bancárias, dos cachês atrasados, do vergonhoso lobby que fazemos todos, dissimuladamente, quando calamos para não ser cortado de todas as possibilidades financeiras. O poeta das doenças transmissíveis pelo sexo, pela água, pelo ar, pelos alimentos atômicos, o poeta das mídias virtuais, das masturbações como prazer, culpado, alimentado por pornografia. E segue, né? Como um RG, assim, uma identidade poética que ele já dá logo de cara na primeira página do livro, em lugar de ficha catalográfica, né? Digamos assim. Esse livro ele tem fotografias do Léo Silva. O Léo Silva é um fotógrafo que também é de uma quebrada aqui de Fortaleza, um excelente fotógrafo. Ele não é do Curió, ele é de outro bairro periférico aqui de Fortaleza, que chama Santa Filomena. Essa é uma fotografia e essa é outras, né? Essa é muito legal porque foi feita na época das ocupações das escolas, né? Esse livro está disponível lá na biblioteca agora virtual, né? E ele também pediu para eu disponibilizar para a biblioteca Mário de Andrade, e então vai ficar aí no acervo da biblioteca também. Então, tem algo importante também a se dizer sobre esse livro, que ele mostra para mim assim algo que eu acredito profundamente e acredito que vocês também, que a poesia ela também é uma teoria, que a partir da poesia nós podemos pensar sobre os nossos problemas, sejam eles metafísicos ou materiais, e que a partir da poesia nós podemos propor soluções. Assim como a fotografia, a gente a partir de uma fotografia, de uma obra de arte em geral, né, no caso aqui do Léo Silva, a gente pensa sobre os nossos problemas e a gente, enfim, procura soluções para eles. A poesia, ela é uma teoria, né? Ela não é só fruição artística e uma coisa flutuando no ar sem, enfim, que não dialoga com a realidade, né? Esse sarau, né? Então, esse aqui, sarau com L, ele é relido em cada sarau com U, que a gente vai nas quebradas e nos saraus que estão acontecendo agora por meio de lives. Os poetas e as poetas performam com essa obra de toda maneira, e a partir da leitura, né, dessa obra, eles passam poetas, leitores que antes não liam poesia e que começam, que veem, né, num sarau, ou que por alguma razão tomaram contato com essa obra, passam a ter um olhar estetizado, um olhar politizado para a própria realidade, né? Esse livro ele provoca, ele afeta, ele sensibiliza, né, as pessoas a lançar um olhar renovado para a vida lá fora. Assim, eu lembro muito a alegoria do Walter Benjamin, né, que diz que quando a gente ouve uma história, né, ou lê, e ao compreender ela e tomar uma atitude interpretativa, a gente choca os ovos da própria existência, e aí é daí que nasce o pensamento crítico, né? Um outro ponto para finalizar, né, e depois a gente partir aí para as discussões, é que tem uma pseudocrítica, né? Sempre tem, né? Uma pseudocrítica que no passado sempre, se no passado, né, essa pseudocrítica silenciou as vozes das pessoas negras, como Edmilson, silenciou a voz das mulheres, como a Laís,
silenciou as vozes de poetas periféricos como o Tales hoje, e de pessoas indígenas, pessoas LGBTQI+, que é o caso do Tales também, ele é um poeta gay. Hoje, essa pseudocrítica tende a negar essas vozes, né, dizendo que é uma literatura menor, sobretudo no caso do Tales, porque esses poemas partem de uma vivência real, né, falam sobre a realidade, né, das quebradas, a realidade, o que está acontecendo hoje nas favelas, sobre a violência policial, sobre a violência do Estado, sobre homofobia, sobre misoginia, enfim, são vivências reais. Como se escritores brancos e ricos nunca tivessem feito isso. E a Conceição Evaristo, para evocar aí a grande, né, a grande referência da mãe do Tales, ela faz uma oposição muito interessante entre o espelho de Narciso e o espelho de Oxum, refletindo sobre essa escrita de si e o que ela chama de escrevivência, né? No espelho de Narciso, que é uma escrita ególatra, né? Que é essa escrita de si, essa escrita ela se esgota em si mesma, né? Já a escrevivência, que seria, né, que é isso, né, que são os saraus, que são esses poemas que tratam da realidade, não é uma escrita que ela representa a coletividade, né? Embora o eu lírico aqui trate de um eu, né, ele encontra uma ressonância no coletivo, né? Já que são vivências comuns de corpos negros, de corpos excluídos, né, da sociedade. É um olhar-se no espelho de Oxum, um encontro com a própria beleza e a dignidade que acolhe no coletivo. E é isso. Querendo ou não, isso é um verso que está no primeiro livro, Sarau. Querendo vocês ou não, isso é literatura. E é isso. Muito bom. Tem vários pontos de contato. Acho que a parte final da fala da Nina já pegou algo aqui que era justamente a primeira traço dessas apresentações que me parece que se juntam, né? Para eu explorar, né? Eu acho essa discussão, por exemplo, de como a crítica vai lidar ou tem lidado com esses autores importante, claro, mas tá perdendo passo, né? Porque o tamanho que autores como esses vão ficando, por exemplo, o fato de hoje a Maricé começa falando, né, da Laís, que uma pena não ser tão lida, mas ao mesmo tempo está aqui agora com a gente, e isso se multiplica, essas coisas vão se multiplicando, o livro está por aí. O Edmilson sempre foi um gigante, agora talvez seja visto como um gigante, né? E o Tales é essa coisa colossal aí que eu conhecia, foi o último desses que eu conheci, fiquei vendo vídeos dele, e enquanto a Nina estava falando aqui o poema, eu acompanhava os versos quase de memória, porque li 2, 3 vezes, e ele é muito bom poeta. Então, é isso que é interessante de ressaltar nesses 3 autores, né? São tão grandes, né? Na fala de vocês, a gente percebe como eles são tão grandes para além da poesia e nem precisavam disso, né? Podiam se dar o luxo de estar só dentro do livro, quietinho, que já seria uma grande coisa, né? Mas eles insistem e são a atuação do Edmilson como intelectual, né? Como acadêmico, a atuação da Laís, né? Como crítica, né? Do rodapé ali, e mesmo essa história, né? De ser uma mulher, a única mulher na Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, de onde saíram talvez os poetas mais lidos da segunda metade do século nosso aqui, né? Tem o Leminski, por exemplo, famoso menino nas fotos dessa Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. E de fato, fiquei pensando enquanto falava, né? Ela chega no final da vida e joga a ironia dela, não sabia, na poesia sim, mas não sabia que ela tinha esse traço tão forte da ironia, do sarcasmo, né?
e ela coloca esse inventário na porta do livro, né, na reunião da obra dela, como uma forma de falar assim, é isso aqui que eu deixo, né, mas é também uma invenção ainda, né, porque eu imagino o quanto que ela ouviu falar de invenção na casa dela, por exemplo, né, não só da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, mas ela estava no coração do debate sobre invenção e poesia, né, a vida inteira. Então, eu vou virar um pouco aqui a coisa, e ao invés de a gente falar dos livros, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Né? Dá para dizer que a importância, talvez, desses livros se torna ainda maior, porque são atravessados, né, por essa experiência histórica, pessoal, subjetiva, né, desses três autores, né, de modo tão contundente? Né? O que vocês pensam sobre isso? Quem quiser começar, Maristé, se quiser. Eu tenho uma profunda admiração pela poesia do Edmilson. Quando eu soube que o André ia trazer o seu livro, né, à tona aqui nessa conversa, eu fiquei de fato muito feliz, porque eu considero o Edmilson um dos maiores poetas brasileiros vivos, né? Um dos que compuseram uma obra assim de uma consistência, né, impressionante. Eu lembro que muitos anos atrás, conversando com um professor que editava uma revista em Londres, né, na Universidade de Londres, ele me passou um exemplar dessa revista e eu vi lá uma série de poemas do Edmilson. E, na época, eu nunca tinha ouvido falar no Edmilson de Almeida Pereira, isso foi em 2000. Eu nunca tinha ouvido falar da poesia dele. No Brasil, né, era muito pouco conhecido, e estava lá numa revista de estudos latino-americanos da Universidade de Londres, né, e considerado uma das vozes mais potentes da poesia brasileira contemporânea. Então, a partir daí, eu fui atrás da poesia do Edmilson, né? E me surpreendi, realmente é um poeta maravilhoso. Não conheço ainda a poesia do Tales, fiquei extremamente curiosa, instigada, né? Depois de ouvir a apresentação da Nina. Aliás, é uma alegria conhecer, né, Nina e André aqui. Isso é de nomes. E agora estou podendo conhecer virtualmente. Espero que possamos nos encontrar, né, ao vivo, em algum momento, depois que passar esse tempo da peste. E, bom, e Laís, né, está aí. Eu acho que, de fato, né, como você fala, Tarso, não é uma questão mesmo de avaliar, porque a crítica hoje fala disso. Não, esses poetas já estão aí, né, já estão se sobrepondo a qualquer rasura, né, que tenha sido feita ao longo da história, que impediu que eles estivessem nos compêndios, né, da crítica do nosso tempo. Mas agora eles estão aí, eu acho que cada vez mais fortes, né? O Tales, assim, eu fiquei assim, muito impressionada, né? Vou atrás da poesia dele a partir de agora. Muito bom. André? Cara,
Eventualmente eu fico pensando assim, que criar grandes exigências para a crítica vai acabar implicando na poesia de criar grandes exigências para a poesia. E como a gente repudia e refuta toda ideia de qualquer exigência para aquilo que deve ser feito ou não deve ser feito em termos poéticos, acho que também não tem que cobrar a crítica de porríssima nenhuma. Ponto. A crítica, eventualmente, consegue chegar junto. Na maior parte do tempo está para trás. Sempre, até porque é o lugar dela estar para trás, porque ela é sempre posterior à obra acontecendo. A crítica não acontece com a obra na cena, ela acontece depois da obra em movimento. É o lugar do pai, né? Eu, como pai, sei disso. O pai é sempre depois, né? O pai nunca é junto, assim, o pai é depois. Ele pode até cobrir o filho, a filha, em algum momento, mas o pai é posterior. Né? Não é por isso que há poema, né? Como Nina postula, né? Há poema e há poesia, como a alma mater mesmo, sejam sempre outro lugar, né? De vez em quando tem que pensar, eu me penso assim, abandonar o sistema bélico e o sistema religioso, o sistema científico de pensamento sobre poesia vanguarda, exegese, hermenêutica, larga isso, deixa a mãe falar de novo, né? Deixa a mãe falar de novo, como ela sempre disse, e se disse antes de tudo, né? Homero é muito anterior a Aristóteles criando regras, né? Então, deixa essa galera para lá de vez em quando. Não que não deva ser feito, né? Quando a gente pega a posição e a figura do Tales, como a Nina trouxe, é muito maior do que qualquer execução que a gente possa enlivrar como crítica. Sabe? São criaturas que estão muito livres disso, porque elas são o próprio acontecimento do poema. É um corpo, antes de qualquer coisa, é um corpo que fala, é um corpo que anda, um corpo que se move, um corpo que dança. Né? O Edmilson pergunta no Homeless o tempo todo, o que danças? O tempo todo é essa provocação, o que danças? Eu não vejo o Edmilson falando com essa agressividade, mas eu sei que o poema fala assim, o que danças? Sabe qual é? Sabe? É mordido, é porque é para morder. Há posicionamentos para todo gosto. E os livros, no fim das contas, pelo que a gente está falando, pelo que a gente vê, os livros ficam, né? Mais do que os livros, os poemas ficam, as obras ficam, aquilo que a gente fez no mundo. Eu lembro, assim, do meu lugar de autor, de vez em quando eu me acho uma comédia pensando nesses troços. Mas, assim, eu paquerava uma mocinha uma época e obviamente, eu nunca ganhei nada com um poema, sabe? Muito menos garotas, assim. Nenhuma garota nunca me namorou por conta dos poemas. E eu lembro dessa... Você é novo ainda, pô. Aos 42, acho que eu não ganho mais nada com isso, tá? Aí, eu lembro dela falando muito claramente para mim, em um dado momento, assim, André, você é muito melhor pessoa do que poeta. Possivelmente a minha crítica mais algoz. Você é muito melhor pessoa do que poeta. Aí eu pensei assim, cara, não é que é melhor ser pessoa. Eventualmente é melhor ser pessoa. Aí encontrei com o Edmilson numa livraria certa vez, e essas reclamações de poeta, né? Porque vida literária, e o Edmilson me deu uma aula, assim. André, tira o literário do jogo, só a vida. 30 segundos. André, tira o literário do jogo, fica só com a vida. Ser melhor pessoa do que poeta, ficar só com a vida. Sabe, muito mais legal ter gente do que ter livro, às vezes, sabe? Embora eu ame livros, eu amo esse troço, eu vivo para isso. Mas o que você faz? Eu sou professor, cara. Esse é meu lugar no mundo. Eu sou professor, é o lugar onde eu mudo as pessoas. É o meu espaço de política forte. É o meu espaço de transformação. É onde eu faço transformação. Sabe? É onde o poema acontece, é onde eu dou aula. Como Tales, como o Laís me mudou várias vezes. Eu passei a iniciação científica e a dissertação toda morando com Laís, né? Porque ela é uma leitora monumental de Murilo Mendes. A grande monografia de referência sobre Murilo Mendes assim, é da Laís. Então, eu morei com Laís anos. E o tempo todo tendo que convocar essas pessoas, mais do que os textos, essas pessoas, para conversar comigo. Eventualmente, falei, Laís, o que você está pensando com esse cara? Do mesmo jeito com o Melchior. Melchior, o que você está falando com o Murilo? Não é o texto, assim, chamando, né?
Zé, cara, o que você quer com o Murilo, bicho? Saca? Às vezes é mobilizar vida com os textos. Aí, tipo, o nosso discurso é todo para a vida, para a vida, para a vida. Aí chega nesse lugar, mas não quer dizer que a gente tenha que abandonar o rigor. Aí volto no Edmilson. O Edmilson me ensina isso. Porque quando uma pessoa como o Edmilson, que morava em bairro periférico de Juiz de Fora, e o seu corpo era só pânico no centro da cidade por conta do risco de ser alvejado, desde sempre. E esse cara começa a ocupar posto como professor, intelectual negro, de rigor. Ô, bicho, por que eu vou ser contrário a esse lugar também? Opa, então, pesos e medidas. Pesos e medidas, a meu ver, pesos e medidas, né? E eu alucino com esse troço, sabe? Eu alucino, assim. Eu tenho pesadelo o tempo todo porque eu convoco pessoas, assim, para me habitar. Como eu sou de candomblé e as pessoas não morrem no candomblé, as pessoas não morrem. E a gente passa por iniciações, né? E quem escreve é sempre um rito de iniciação o tempo todo, então todos somos iniciados dentro da arte do segredo. Segredo, não estou falando de musas, inspiração, não, é outra dinâmica, né? Porque é prática material, né? De comer com esse troço. Eu convoco esses eguns, esses vumbi, esses fantasmas, esses espectros para dormir comigo todo dia. Aí é assombroso. Não é para ser panaceia, para me dar conforto, é para me assombrar mesmo. O mundo é essa nojeira, sabe? Então, são as ferramentas que eu tenho para enfrentar o mundo. Né? Laís, Thales, Tarso, Nina, Maria, me dão ferramentas para enfrentar o mundo, Edmilson. Então, assim, qual que é o lugar da crítica? Me dá ferramentas, às vezes, quando bem realizada, para enfrentar o mundo. Porque vira um outro enfrentamento, um outro espaço de enfrentamento da leitura. Vai falhar miseravelmente. Que bom que falhe, né? Acho que é isso. Nina. Oi. Tem uma coisa assim, até o Capilé evocou assim rapidamente, né? Que é o que a crítica não sabe, os poemas sabem, né? Poesia até o que o poeta não sabe, a poeta não sabe, que nem o Edmilson não sabia ali o tom do próprio poema. Da poesia, ela sempre sabe. Eu concordo com o Capilé, né, que a crítica ela é posterior ao que a gente está fazendo, ao que os poetas, as poetas, artistas estão fazendo. Só é muito mal quando isso paralisa, né, as pessoas, porque no caso de pessoas periféricas, por exemplo, no caso de corpos negros, por exemplo, que já estão, assim, que tem uma carga, né, uma carga tão pesada, né, um histórico de mutilações, né, às vezes, quando vem essa mutilação da crítica, ela também ela pode significar uma mutilação mesmo, um corte, né? Pode significar um nunca mais escrever, pode significar um nunca mais produzir. Eu estou até lembrando agora de uma pessoa que nem é uma pessoa negra e periférica, que é, por exemplo, a Anita Malfatti. Mas, enfim, mas você tem razão, Capilé. A crítica ela é muito posterior e eu não quero... eu, pessoalmente, eu já me libertei disso, assim, eu, pessoalmente, como poeta, né? Eu tô, assim... Queria soltar um palavrão, sabe? Mas não vou soltar, não. Mas eu tô, vocês sabem o que para crítica, né? Porque eu sei que a minha poesia, eu assim, mas eu gostaria que todas as outras pessoas soubessem, sabe? Que as poemas delas são maravilhosas e, enfim, que isso não tem nada a ver. Uma das coisas, por exemplo, que me incomoda muito e que eu mesma me policio sobre isso, que aliás é um verbo horrível, eu mesma vou me editar sobre isso, uma das vozes mais importantes, né? Porque tem tanta gente fazendo tanta coisa, né? Tem tanta gente. A gente, por exemplo, eu e o Capilé lá na Escamandro, por ser um canal
que é online, né, que é virtual, que as pessoas não precisam pagar nada, que a gente mesmo não precisa pagar nada, porque a edição não é impressa, então não gera papel, enfim. A gente recebe muita coisa, muita coisa. Mas é tanta coisa, né? E são tantas vozes diferentes. E o fato de, às vezes, por exemplo, eu não gostar, ou às vezes o Capilé pode gostar de uma coisa que eu não gosto, né? É tão curioso, porque tem tanta gente fazendo tanta coisa hoje, e eu acredito que sempre houveram pessoas fazendo tudo, em todos os tempos, sempre, né? Eu acho que o fato de a Laís, naquela noite, né, tá naquela foto, naquela noite tinha inúmeras outras mulheres fazendo poesia no mundo, né? Por alguma razão, ela conseguiu furar um bloqueio, né, e está lá. Mas muitas outras pessoas estavam também escrevendo, né? O Edmilson, né, por alguma razão, assim, que a gente sabe, né? Conseguiu sair da periferia, entrar na universidade, publicar diversos livros, inclusive por uma grande casa editorial. O Thales Azigon, a mesma coisa, por diversas razões, conseguiu furar um bloqueio, publicar 5 livros, fazer uma biblioteca na quebrada dele, fazer eventos. Então, assim, e são vozes completamente diferentes, esses 3, né? Completamente diferentes. Eu ouço a voz do Edmilson e, particularmente, assim, parece que eu estou ouvindo um idioma que eu desconheço e que é maravilhoso, e que mesmo que eu não entenda, eu quero continuar ouvindo muito, e eu amo ouvir aquilo, sabe, como se fosse uma música turca, e é maravilhoso ouvir. Ao mesmo tempo, eu ouço a Laís e eu fico pensando, Maria Esther, eu fico com tanta pena de mim mesma. Autocomiseração é horrível, né? Porque quando eu era uma criança e a pessoa mais contemporânea de mim que eu lia na biblioteca, em poesia, e que fazia poemas prosaicos, era Manuel Bandeira, um cara que tinha morrido há muitos anos antes de eu ter nascido. E ela não estava na biblioteca. E a mesma coisa o Thales Azigon, que é uma voz também completamente diferente do Edmilson e da Laís. E quer dizer, uma das vozes mais importantes da literatura. São muitas, e a gente nunca vai dar conta de ler todo mundo. Hoje, as pessoas conseguem se autopublicar no Instagram, se autopublicar no Facebook, se autopublicar de diversas maneiras, na Amazon, inclusive fazer zines e botar no mundo. Porque na minha época, a minha primeira publicação, quando eu ainda morava em São Paulo, viu, Tarso? Foram zines de papel, né? Eu passei lá na fotocopiadora, sei lá, 10 exemplares e troquei com pessoas na praça da cidade. Quer dizer, eram 10 exemplares, isso se esgotou. Hoje as pessoas fazem e-zines e isso não se esgota, está na internet para sempre, forever. Quem poderá dizer que é a voz mais importante da literatura, se tantas vozes estão surgindo e estão surgindo e já surgiram ao mesmo tempo agora e estão escrevendo? Quer dizer, eu prefiro dizer, né? Para mim, eu gosto hoje, eu gosto muito, eu conheço das vozes que eu conheço, que eu tenho lido. Hoje eu tenho lido muito o livro do Thales Azigon, hoje eu tenho lido muito Homeless, do Edmilson, hoje eu tenho lido muito Inventário, e são vozes que eu aprecio muitíssimo, e quero ler muitas outras vozes, e a crítica eu tenho lido muito pouco. Uma coisa que eu ia falar do início, a Maricé falou, eu amo muitos livros, logo no início da fala dela, da primeira fala, né? E nós todos gostamos muito e vivemos nesse meio, né, e que ninguém nos convenceria de falar assim que hoje não se está fazendo nada,
que não tem nada importante. Não, nem é essa questão, nem sei porque a gente foi muito por aí, mas essa escolha de um livro especial, né, parte da ideia, tá na base da ideia aqui da nossa conversa, que é de você apresentar um mundo novo para o leitor, né? Esses livros, eles são uma espécie de porta que vocês estão oferecendo para o leitor, um leitor de poesia ou alguém que ainda não leia poesia, de falar, olha, passa por essa porta aqui, né, que você vai ver um outro mundo lá fora, né, de um outro entrar pela poesia e chegar em diversos outros lugares, outros livros desse mesmo autor, outros autores, né, outras cenas, como nós estamos falando, né, a cena da Maristela, da Laís foi uma, né, a cena do Edmilson é uma outra, e olha que coisa incrível, né, sem a gente combinar aqui, né, a cena do Tales é uma outra, né? Se coincide, eu acho que são contemporâneos, porque dentro da biblioteca todo mundo é contemporâneo, dentro da poesia também, mas eles viveram dentro de outras cenas, né? E esses livros vão levar para chamar o leitor para esse caminho, falar, ó, entra por aqui, né? E então a pergunta que eu faria para os três agora é essa, né? Para onde essa porta do livro que vocês escolheram leva, né? Para que lugar essa porta esse livro porta leva? Uhum. Pergunta fácil para quem começar. Agora está todo mundo quieto. Eu estou te chamando de Tales. Isso eu estou me chamando de Tales já agora, porque é tão difícil. Eu estou chamando de Tales. Mas, antes de falar sobre isso, eu só queria fazer uma observação sobre essa questão da crítica, porque eu acho que é muito complexa, né? É muito complexa, porque existem críticos e críticas e diferentes olhares. Sem dúvida, a poesia, a literatura, né, incidem na maneira de conceituar a literatura e a poesia. Elas vêm, né, para deflagrar novas abordagens. E agora, eu tenho um grande apreço, né, pelos poetas, pelos escritores, que também exercitam essa atividade da crítica e colocam a atividade criativa, né, em interseção com a atividade crítica. Né? Então, eu acho que a crítica que é feita pelas pessoas que criam é a que mais ilumina, né, os meandros, as sombras, as dobras, né, da poesia, né, dos livros, enfim. Bom, agora, entrando aí na sua pergunta, qual que é mesmo? Se o seu livro que você escolheu, né, o livro da Laís, é uma porta, né, para um universo da poesia, para que lugar ele leva? Para que universo é esse, né? Onde você chega passando por ali? Acho que leva a todos os lugares a lugar nenhum, né? Leva a não lugar. E eu acho que os grandes poetas são esses que levam para lugares que não existem. E eu acho que a Laís nos leva para lugares que não existem, o que já existiram, o que ainda vão existir. Ela descortina, né, possibilidades, eu acho, para uma visão crítica do mundo, das convenções, né, dos lugares comuns. Descortina um olhar prismático, né, sobre o mundo, de forma a desvendar aquilo que se esconde nas dobras do mundo transparente. E eu acho que é por aí, né? De nos levar para as dobras, nos levar para as margens, nos levar para
até mesmo para os abismos, né? E para as outras esferas. Então, são vários os lugares Muito bom. para onde essa poesia pode nos levar. Quem continua? Quer falar, André? Nina? Deixa a Nina falar, depois eu falo. Vou fazer um... Mudar a ordem, né? Fazer a desordem. Isso, ótima ideia. Que bonita essa pergunta, né? Para que lugares esse livro porta? Te leva? Ó, só. Um poeta, esse Ó, caso. esse mediador tá pagando de poeta, né? Eu falo, o poeta crítico e o poeta mediador. Pois é. Sim, sim. Muito bonito e verdadeiro isso que a Maria Esther disse também, que a poesia leva para lugares que não existem. Eu acredito muito nisso também. Que quando a gente está lendo, né? E nem precisa, às vezes, ser poesia, né? Mas com a poesia isso acontece especialmente, de a gente estar lendo e ser transportado para uma região da linguagem, né? É para lá que a gente vai, para uma região da linguagem mesmo, onde tudo pode acontecer, onde tem um tigre e ele tá, a gente tem medo que ele ataque a gente e nos rasgue por inteiro, onde é possível matar um político, como tem uma poema aqui que diz que a gente vai matar, trucidar o político, e a gente acredita que isso é possível. Um poema que chama Letra para uma Banda de Punk Rock. E aí você acredita, naquele momento de leitura, que isso vai acontecer. Tem uma outra poema nesse livro que se chama Vetes Curuminzerês, eu acho que é isso, deixa eu ver. Vetes Curuminzerês, que diz que são memórias de infância, são várias brincadeiras, né? E toda a linguagem que a gente usa na infância. E você é transportado para esse lugar de infância. Então é uma outra porta, né? São várias portas. É como cair, né, no mundo de Alice, assim, só que não é o mundo de Alice, né? É o mundo desse próprio livro, né? E aí são várias brincadeiras e você vai brincando de bila, que é bola de gude para quem está em São Paulo. Você vai brincando de bila, de pipa, de várias coisas e você está nessa infância. Quer dizer, então esse livro não trata só de anarquia, né? Ele trata de diversas coisas. Você é transportado para a cama, para a alcova. Você é transportado porque o afeto e o sexo também são revolucionários. Você é transportado para a cidade de Fortaleza, porque é muito pontual isso, né? A cidade em diversos momentos do livro. Mas acho que principalmente acho que isso, né? Mas mesmo para quem não está, né, em Fortaleza, para quem está em São Paulo, por exemplo, no Rio, em Belo Horizonte, para quem é fluminense e não é carioca, se identifica porque essa questão de fronteiras geográficas das cidades, ela está tão destruída, né? As cidades são tão iguais no que elas têm de desiguais, né? São tão iguais no que elas têm de desiguais. Tem um poema que eu gosto muito que fala sobre, que não é detalhes, que fala sobre casas, o Tarso deve conhecer, fala sobre casas que estão desocupadas e
E aí, que é um absurdo as casas estarem desocupadas quando as pessoas... quando tem tanta gente morando nas ruas. E é um poema que fala sobre São Paulo. E eu gosto muito de ler esses poemas aqui. E ele fala sobre a cidade de São Paulo, porque está escrito nominalmente, né, São Paulo. Mas mesmo quando eu falo São Paulo, por exemplo, aqui em Fortaleza, as pessoas se identificam, porque as cidades são tão iguais no que elas têm de desiguais, né? Então, o livro do Tales, mesmo abrindo portas para a cidade de Fortaleza, ele abre portas para outras cidades, né? Também. Mas, principalmente, acho que a Maria Esther pega aí pelo rabo, né, a questão quando diz que abre para lugar nenhum, que na verdade que é isso, né? Na verdade não, que é isso, esse território da linguagem, né? Esse não lugar. O livro abre abre para lugares do pensamento, abre para o pensamento crítico, abre para a reflexão, abre para um lugar político, abre a gente para o pensamento. É uma poesia do seu tempo, como ele diz, né, na abertura do livro, mas é um território de linguagem, antes de tudo. Ou junto com tudo. Muito bem. A gente é meio treinado em umas coisas, né? Uma leitura de história, assim, do Hegel, de novo Hegel, e quando o Edmilson vai lá falar que o pássaro palita os dentes do hipopótamo, mas nem por isso vão à reza juntos, é um modo de sintetizar a relação do senhor e do escravo. É uma leitura pontual e muito precisa da dialética do senhor e escravo do Hegel, a meu ver. Esse pequeno conjunto de versos, né? E aí vai lá no Hegel, a história se repete como tragédia. Aí vem, em seguida, o melhor começo de romance do século XIX, que é o 18 Brumário. Vamos dizer que são outros romances que têm os melhores inícios, mas o 18 Brumário é um grande romance com o melhor início de romance do século XIX. Né? Hegel estava enganado. A história, quando se repete como farsa. A gente é treinado nesse tipo de coisa, né? Mas o que dizer para a história para povos que não têm Hegel nem Marx? O que dizer para povos para que a história nunca parou? O que dizer para povos que não viram a história parar para ela começar a se repetir, seja como tragédia ou seja como farsa? O que dizer para os povos originários? O que dizer para os povos arrancados de África? O que dizer para o sistema de casta na Índia? O que dizer para esses povos para que a história não acabou? Aí para onde o Homeless leva? No seu título, como os desterrados, né? Ou os destelhados, ou aqueles que não têm casa, para que a história nunca parou. É um livro que leva para todos os inícios, de novo, de novo, de novo. Ele é exusíaco nesse aspecto. O que começa e começa de novo, ele não se repete, porque a história nunca parou para essas comunidades. Então leva para todos os pontos de partida, para cada porto que colocou um escravo na casca da tartaruga e trouxe para esse lugar. Para cada preto fugido e que foi pego de novo e teve que fugir de novo, leva para esse lugar. Para cada índio caçado, leva para esse lugar. Para cada índio que não tem mais no Brasil, leva para esse lugar. O Homeless leva para esses lugares. Abre a porta do inferno. Para quem acredita em inferno? Tomai cuidado, todos aqueles que chegam à porta do inferno. Então, essa frase que nunca parou de existir na vida dessas comunidades, na descoberta do mundo moderno, das grandes navegações, da construção das línguas do povo. Dante vai escrever na língua do povo. Descartes também vai escrever na língua do povo. Depois do genocídio indígena, que vai afetar o inverno que mata Descartes na Europa, está falando na língua do povo contra os meus preceptores, o seu cobertorzinho no discurso do método, depois do genocídio dos povos originários aqui. Homeless leva para esse lugar. É a oferta do inferno diário que a maior parte de nós vive. Leva para esse lugar maravilhoso. É isso.
A fala do Capilé, ou a gente começava um outro painel discutindo, ou terminava esse no ar para a gente ficar refletindo sobre isso. Mas eu ainda tenho duas pequenas rodadas aqui para fazer com vocês, né, que são importantes, né? Agora, assim, se falou muito da linguagem, né, da forma como esses poetas atiçam a linguagem, né? Todas essas questões, na verdade, passam por isso, né? Por serem bons poetas, os três, né? E eu queria que vocês, como poetas, também falassem um pouco disso, né? O que vocês aprenderam para a poesia de vocês lendo esses livros escolhidos hoje? E depois a gente, talvez já na sequência, fazer uma leitura de um outro poema do livro que vocês queiram destacar. Eu começo, já que eu não tinha começado ainda. Ah, sim. Eu conheci o Tales há alguns anos, quando nós fizemos uma coletiva de leitura. Era itinerante, a gente rodava por aí para ler para as pessoas. E a gente lia sem qualquer artifício, assim, não era sarau. Líamos, aconteceu algumas vezes em livrarias, outras vezes em outros lugares. Éramos eu, ele e Sara Sintic, PT Macambira, a Ilha Andrade. E aí a gente lia. Foi dessa maneira que nós nos conhecemos e nos descobrimos uns a poesia dos outros e das outras. Uns as poesias das outras. E aí, o Tales, naquela época, que deve ter sido por volta de 2015, para quem tiver curiosidade e vale a pena, ler os livros dele anteriores, né, O Mar Original, ele escrevia de uma maneira muito diferente. E vale também ressaltar, é claro, né, um livro é diferente do outro, né? Você não deve escrever a mesma coisa, né? Fazer Mar Original 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? São livros distintos, então, evidente, devia ser livros distintos. Mas, assim, como ele mesmo já disse também algumas vezes, que naquela época ele buscava escrever da mesma maneira que ele imaginava que seria recebido por conta das leituras que ele fazia, né? Então, ele escrevia diferente, até o dia que ele resolveu se libertar disso e escrever mais conforme a sua voz intuitiva, digamos assim, né? E aí foi quando ele começou, que eu acredito, né, a fazer uma poesia muito mais pungente, né, muito mais verdadeira mesmo. E a mesma coisa ocorre comigo, a mesma coisa no sentido de os meus livros serem distintos uns dos outros, né? Claro, porque eu não escrevi Tambores para Nzinga 1, 2, 3, 4, 10. São totalmente distintos os meus livros, porque eu gosto muito de experimentar com a linguagem, né? Então, mas são distintos mesmo. Eu gosto muito de experimentar, fazer coisas diferentes com a linguagem, né? Então, diferentes. No meu último livro, particularmente, que é O Sereia no Copo d'Água, acho que, pelo fato de nós estarmos convivendo muito mais profundamente, eu e o Tales, por conta dos saraus, nós ficamos muito próximos, né? Porque ele começou a ir mais no sarau da B1 e eu também, e a gente começou a conversar mais também de outras, enfim, de outras maneiras. E acho que talvez nesse livro a gente tenha se encontrado mais em nossas poéticas, né? Acho que as questões
as questões, nos últimos anos, né, as questões sociais aqui na cidade também ficaram muito fortes, houve uma chacina no bairro do Tales, isso no Curió, morreram 11 pessoas assassinadas pela polícia, todos negros, crianças, inclusive adolescentes, isso nos impactou a todos. Então, assim, todos nós nos engajamos muito mais na luta política, né? Então, esse meu livro, Sereia no Copo d'Água, talvez seja um livro que tenha um cara... Todos os livros são políticos, né? É óbvio. Um livro é um objeto político, eu acredito muito nisso. Mas as poemas que eu escrevi depois também, que não estão ainda em livro, né? Acho que também encontraram muita ressonância com o Tales, porque a gente começou a conviver muito com essas questões, né? E aí teve a parada da diversidade sexual em Messejana, que ele organizou e onde eu fui madrinha, e aí a gente também se aproximou muito, e aí eu tive que escrever, enfim, isso se imbricou, sim, né, as nossas... E a gente começou a compartilhar também, né, poemas, eu e ele, e isso, evidentemente, começou a afetar, acho que tanto ele começou a afetar a mim, como acredito, né, que eu também a ele. Muito bom. E acho que ele está melhor, e espero que eu também no meu. Muito bom. Vamos lá. Nossa rodada. Vou André. eu. Cara, o Edmilson tem um livro que chama O Lapace e Outros Ritmos de Ouvido. No final dos anos 80, começo dos anos 90, uma coisa assim. O primeiro livro que eu assino como André Capilé chama Rapace, né? De 2012. Acho que entrega, sabe? Ele vai discutir com essa falta da vibrante do tronco linguístico banto, e por isso é Lapace, que é rapaz. Ah, rapaz, essa parada, e eu vou pegar o rapace, né, sabe, de rapina desse moleque de rua e tal. Então, já na primeira vez que eu assino como André Capilé, eu já estabeleço um diálogo com o Edmilson. O primeiro poema do livro é dedicado a ele, chama Zangarrei. Aí, lá na frente, lá na frente, até parece que tem assim, eternidade. Aí, em 2017, eu lanço o Muimbo, que é uma palavra em quimbundo, quer dizer aquilo que se canta, né? Mas, a bem da verdade, é o modo como a gente chama aquilo que a gente canta em ritual litúrgico, porque a origem, minha origem religiosa é de Angola-Congo, né? É tronco de entroncamento banto, eu não sou nagô, então no culto orixá, o culto inquice, por aí vai. Né? É um outro caminho, antigo como os nagô no Brasil, mas políticas também, né? De apagamentos que também acontecem entre nós. É importante dizer isso. Embora seja um grande tiro no pé, é importante dizer isso, que há políticas de apagamento mesmo entre os nossos, mas para outro dia. Eu faço Muimbo e na lista de dedicatória do Muimbo tem até gente que eu nem gosto, mas eu, mesmo não gostando das pessoas, é preciso tributar quem veio antes. Quem errou antes para eu poder ter caminho, quem acertou para eu poder ter caminho. E eu, nesse tributo, o Edmilson está lá. Porque o Edmilson também, na sua ensaística, vai escapar de caminhos muito naturalizados de pensamento do negro brasileiro, que ele não vai por um caminho nagô, ele vai justamente pensar o negro banto no país. Quando ele vai pensar o congado e o canto poema, ele não está pensando o negro nagô. Vai passar por isso, tudo mistura, é milonga, eu sei disso tudo, mas há uma prevalência do pensamento banto, né? Então, assim, fala de perto ao meu lugar de origem religioso e fala de perto a minha iniciação
não como poeta, porque o primeiro poema que eu escrevo eu tinha 5 anos de idade. Isso parece uma coisa incrível. Não, eu tive o privilégio de ser alfabetizado no Brasil. Só isso que quer dizer isso. Quando eu falo que escrevo meu primeiro poema, logo que aprendi a escrever, eu estou falando de um privilégio, de ter conseguido ser alfabetizado no Brasil, nos anos 80. Mas eu me torno poeta com a leitura do grupo do qual o Edmilson circulava junto em Juiz de Fora, Fernando Fábio Fiorese Furtado, e assim Anderson de Freitas, galera do Abre Alas e do Delira, são pessoas muito importantes para mim. O Edmilson chega junto, professor Gilvan, que depois veio ser meu amigo, depois todo mundo começa a frequentar, mas a figura como autor do Edmilson eu não me assombro com o defunto. Essa semana eu meti uma heresia, eu peguei o último movimento do meu tio Iauaretê, interferi ali, escrevo como Rosa e faço uma leitura, né, e honro-me de Rosa e tal. É uma heresia, mas eu não tenho medo do Rosa. Morreu. Rosa está aí para isso. Eu tenho problema com os vivos. Os vivos são muito mais perigosos que os mortos. Os mortos permitem alguns movimentos. Os vivos, não necessariamente. Então, essa assombração dos vivos, ela é uma perseguição que me atrai mais. A Nina me assusta mais do que, sei lá, Cecília, ou Pagu, né? Maria Esther me assombra mais do que a própria Laís, porque está viva, eu posso conversar com elas, né? E elas podem me morder, né? Inclusive quero, quando a gente se encontrar, vamos combinar essa parte. É meio que isso, cara. Então tá bom. Maricé. Bem, eu digo que a poesia da Laís é, ao mesmo tempo, lúcida, lírica, lúdica e úrica. Até algo também que aponta para o que não se pode identificar, que está lá na urina, né? Que ao mesmo tempo tem uma acidez e uma beleza. Eu acho que essas palavras aí, de alguma forma, compõem a poética de Laís Corrêa de Araújo. E eu acho que o que eu aprendi com ela foi aliar a experiência ao experimentalismo, né? Porque ela foi uma mestra aí nessa articulação, né? Quer dizer, a vida, o que se aprende, né, com o outro, o que se aprende com o sofrimento, com os desalentos, com tudo que está aí, né, nos desafiando na nossa vivência diária, com essa experiência da linguagem, com o risco, né? Com a busca de algo que se dá a ver como uma transgressão, né, como uma invenção. Então, esse jogo de experiência, experimentação, ou experimentalismo, né, me fascina na Laís. E eu acho que isso eu procurei incorporar de alguma maneira, né, na minha própria poesia, né? Eu tenho, por exemplo, essa subjetividade oblíqua, né, que ao mesmo tempo se apresenta, né, como na sua subjetividade intrínseca, né, mas ao mesmo tempo se desvia disso, né, e entra numa esfera da linguagem que leva à própria desconstrução, né, dessa subjetividade. Então, uma subjetividade também que oscila entre a experiência e a experimentação. Então, acho que tudo isso atravessa, né, a minha história de escrita
e de leituras também, porque os poetas que me fascinam são exatamente esses que são afeitos ao paradoxo, não é? Que não seguem trilhas dicotômicas, né? Do isto ou aquilo, mas sempre do isto e aquilo. Otávio Paz, por exemplo, que foi minha grande referência poética e sobre quem escrevi uma tese de doutorado. Né? Olha aqui. Você está aí com a tese. Exatamente, as vertigens da lucidez, né? Que é aliar a lucidez à vertigem. Quando eu falo de subjetividade oblíqua, é exatamente a subjetividade que se constrói a partir dessa interseção da lucidez e da vertigem. Né? Então, Otávio Paz, Cecília Meirelles é outra poeta também que me atravessa, né? Que atravessa a minha poesia. E, é claro, Borges. Borges, que incita, né, a minha imaginação e a leva para além, né, do visível, leva para além de tudo. Borges me leva para outro mundo. Eu acho que isso aí é um grande desafio. Laís impossibilita transitar pelo oblíquo, pelos paradoxos, né? pelas experiências móveis da linguagem e da vida. Então é isso. Acho que... Tá bom, ótimo. Gente, vamos para encerrar, eu queria que vocês lessem um poema e se despedissem, né, com um poema. Muito obrigado, foi uma alegria ouvir vocês falarem desses livros. Teve o que eu queria, que é essa paixão pelos livros e a paixão a partir dos livros, né? E eu espero que a gente em breve possa se encontrar para conversar sobre outros tantos livros por aí. Obrigado. Improviso. A dança foi o idioma herdado, mas sua gramática não é lida sem tormentos. Os da casa erramos sobre a lição conhecida. O registro nas fibras não é suficiente para dizer agora um preço que se cobra desde ontem. Um tendão repara o gasto pelo uso ou esquecimento e se rompe como um varal. Se fosse em hora de trabalho, a fome nos comeria. Uma lesão não impede a dança. Nem um rabisco desperdiça a letra. Uma lesão é o papel de seda que a criança atravessa com os dedos úmidos. Uma lesão ajoelha a carne no milho. Uma só. Curada no pensamento, vira o corpo pelo avesso. É isso. Grato imenso pela conversa com essas duas mulheres incríveis e conversa com o Tasso, que é sempre... Tasso é a melhor conversa da literatura brasileira. A gente vai evitar, como orientado pela Nina, mas o Tasso é a melhor conversa da poesia brasileira. Não há lugar em que você vá, não olhe para um lado e para o outro e não veja o Tasso em uma grande conversa. Obrigado imenso pelo trabalho que a Biblioteca Mário de Andrade vem fazendo, que o Tasso vem fazendo, pelo trabalho que Nina vem fazendo, pelo trabalho que Maria Esther Maciel vem fazendo. Muito obrigado por vocês serem trabalhadores e trabalhadoras, não só do ofício da linguagem, mas trabalhadoras na formação das pessoas mesmo. Obrigado imenso, de verdade. Valeu. Então, vou ler o poema Descrição. O animal que eu sou, no nojo em que me farto, vejo-me na parede, lagarto. No muro um lagarto? Nem isso, lagartixa, porque nem ao menos sou fixa. E nem eu só, você, tu, os outros, que escrevo, 3 folhas sem futuro, trevo. Folhas ou bicho verde, não louvo a Deus, miúdo, bicho sem nome fala, mudo. A inteligência se atrela também como um animal. Não me leva, levo a ela, e mal.
Alógeme nos cantos, nada vocais sem tinta, que aranha seja e não sinta. O penhor e a usura são desenhos desta mão, veneno no pincel do escorpião. A terra me ceva e eu contamino a minha sarna, o cheiro de nojo nessa lucarna. Talvez hoje, talvez sempre, sou bicho, sou lagartixa, vestida de gente e nunca fixa. Eis então o meu resumo. Fácil é constatá-lo. Da vida, somos só o talo. Muito obrigada por essa gigante conversa, mediada por um poeta admirável, que nos conduz para rumos inesperados. Né? É uma alegria conhecer Nina Risi, André Capilé, aprender com vocês, né? E, de fato, uma honra também, né, estar aqui a convite da Biblioteca Mário de Andrade, que tem feito um trabalho excepcional, né, num momento tão devastador da história brasileira. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado. Gente, que difícil escolher. Muito difícil, sério. Mas eu vou escolher o que a maioria das pessoas gostam. Chama Ameaça. Nós iremos destruir vocês. Pode demorar 2 séculos, até mais, mas iremos destruir vocês, passando muitas vezes por cima de vossas carcaças. Essa gente preta, vermelha, moura, armadas com cimitarras, cavalgando éguas e potros, rompendo pelos sertões, chapadões e pantanais, chegará tal qual chuvas, tempestade, e irá destruir vocês sem conciliações. O DNA é indestrutível. Dandara, Carolina, Malcolm X, Marielle estão cozinhando no sangue dos futuros que virão para destruir vocês. A pomba branca será o nosso sacrifício às deusas e orixás, antes do nosso fulminante movimento. Não apagaremos as câmeras das ruas, não inventaremos que foi suicídio. Não sentaremos na mesa da ONU, apenas destruiremos. Porque as ovelhas podem até deitar com os lobos, mas um dia o lobo também dorme. Aí então, nós destruiremos vocês. Muito bom. Muito obrigado. Eu quero também agradecer muito mesmo. Agradecer esse dia maravilhoso, esse momento que eu estive aqui com vocês. Uau, foi incrível. Eu gostei muito de poder conversar, gostei muito de poder rir, Uau, aprendi um montão. Maristela Maciel, André Capilé, Tarso de Melo. Vocês são massa, ó. Biblioteca Mário de Andrade, Josélia de Aguiar. Amo vocês, vocês são incríveis. Eu quero mais. Então tá bom. E um beijo para todo mundo aí que está assistindo, que vai assistir. Valeu mesmo. E leiam aí as nossas poetas, os nossos poetas e tragam outros para a gente. Valeu, muito obrigado a todos. E até a próxima. Beijos para todos.